Bom dia, meus queridos. A imagem também é ruim hoje. Deixa eu tentar ver se foca melhor. Então, vamos começar mais uma aula. A gente vai continuar falando sobre campo magnético. Hoje a gente vai falar sobre campo magnético numa espira e num solenoide. O que é uma espira, o que é um solenoide, a gente vai ver hoje também, tá? Então não se preocupe se você não souber o que é uma espira e um solenoide, ok? Mas vamos continuar falando sobre campo magnético, tá? Nas outras aulas a gente viu que na última aula a gente viu que o campo magnético pode ser produzido por uma corrente elétrica, né? E a gente estudou como que é o desenho desse campo magnético num fio retilíneo. Agora, esse fio a gente vai mudar, né, a forma desse fio, né? Transformar ele numa espira e num solenoide. Por que isso? Provavelmente vocês já desmontaram algum brinquedo, motorzinho elétrico, vocês podem ver que tem um monte de fio enrolado, tá? E esse monte de fio enrolado a gente chama de bobina ou é um famoso solenoide. Então, por isso que é importante entender como que funciona, né, o campo magnético nesse sistema, porque é o que praticamente está dentro de todo motor e gerador também. Os geradores usam esses enrolados aí, então é bem importante, tá bom? Peço desculpa, mas a imagem da câmera está meio ruim hoje. Acho que a conexão deve estar um pouquinho ruim, mas eu acredito que na hora da apresentação a imagem melhore, ou talvez é só aqui no computador, ok? Então, vou pegar aqui a apresentação. Não, mexendo. Vou pegar aqui a minha apresentação para mostrar para vocês. Então, não se preocupe que tem um monte de coisa nos slides, a gente vai entender tudo isso aí. Então, primeiro, campo magnético de uma espira. Primeiro eu vou mostrar o que é a espira, né? A espira é isso aqui, ó, tá? É esse fio, né? Então, isso aqui, essas duas pontas estão ligadas ao gerador, né? A uma bateria. Então, uma ponta ligada no polo positivo, outra no polo negativo. Então, a corrente elétrica está indo aqui, ó, passa por esse fio, né? Que é um círculo apenas, e volta por aqui. Então, a espira nada mais é que é um círculo, tá? E o que acontece? Quando a gente passa a corrente elétrica por um fio, a gente soube que ele faz um campo magnético. E aí agora a gente vai entender como que é a forma desse campo magnético, né, nessa espira circular. Então aí tem um desenho, né, do campo magnético, essas linhas azuis aí, ou roxo, não sei a cor, é as linhas de campo magnético, tá? Então, aqui no centro, vocês estão vendo que se tiver um plano aqui, ó, na espira, essa linha de campo magnético, bem no centro, está sendo o quê? Perpendicular a esse plano, tá? Então, as linhas de campo ali no centro da espira são perpendiculares. Daí sai perpendicular aqui no centro, dá a volta e retorna, tá? Então, essas linhas de campo são fechadas. Aqui estão abertas porque a gente não faz o desenho completo, mas elas são fechadas, né? Como aqui ao redor, ok? Então, isso aqui é o campo magnético numa espira circular. Como que a gente vê certinho? Aqui está um outro desenho, né? Aqui tem a espira circular, tá? Então está em cima de um plano. Então aqui é o fio e aqui são as malhas de aço. Então vocês veem o desenho, né? Como foi apresentado na outra figura, né? Certinho as linhas de campo, né? Aqui no centro da espira pode ver que essa linha é praticamente perpendicular ao plano da espira, né? Então aqui tem realmente um campo magnético, a visão do campo magnético como realmente ele é. E aqui a gente tem um desenho, tá? Para a gente ver para onde que aponta esse campo magnético, se aponta para dentro ou para fora da espira, a gente vai usar a nossa regra da mão direita. Então, como está o desenho ali, ó, vou botar o dedão na direção do campo magnético e para onde apontar os dedos é para onde está o campo magnético, tá? Então, ali como ele está colocando aqui, ó,
ele está colocando a mão aqui, os dedos estão apontando para esse lado, por isso que o campo magnético, aqui, ó, flechinha em vermelho, está apontando para esse lado. Ah, professor, mas se estiver para o outro lado, a mesma coisa, ó, acompanha o desenho da mão dele, vai virando o dedo, vai virando o dedo, ó. Se estiver na parte superior, vai estar igual a minha mão aqui, ó, olha na minha imagem pequenininha ali, ó, para dentro, ou se estiver do outro lado aqui, ó, estou me contorcendo aqui, ó, a corrente elétrica apontando para baixo e os dedos apontando o mesmo lado aqui, tá? Então, não importa, né, para onde tu pegar, ele vai estar sempre apontando para o lado certo, tá? Então, o campo magnético no centro da espira vai ser o quê? Perpendicular ao plano da espira, né? O plano, quando eu falo, tá? Vamos dizer que aqui meu headphone aqui é a minha espira. Então, o plano da espira é esse aqui, ó. Então, ele vai estar apontando para outra perpendicular a esse plano, tá? Então, ele está apontando assim, ó, passando aqui no meio do meu headphone, tá? Ok? E qual é o sentido? O sentido é dado pela regra da mão direita, né? Como a gente viu ali. Ok? Então, a direção e o sentido já está bem definido. O que a gente falta calcular agora é a intensidade desse campo magnético, ou seja, quanto vale esse campo magnético. Tá? Para calcular esse campo magnético, a gente precisa conhecer duas grandezas importantes dessa espira, né? Uma é a corrente elétrica, que a gente já viu, que o campo magnético depende da corrente elétrica, quanto maior a corrente elétrica, maior é o campo magnético. E outra que é da espira aqui, ó, é o raio, tá? O raio da espira. Então, qual é o raio? É a distância do ponto do central, né, da espira, até onde está passando a corrente elétrica. Então, esse aqui é o valor do R. Tá? Então, bem no centro da espira, que é onde que a gente vai calcular, tá? Aqui a gente só calcula coisa simples, que é no centro da espira, né? Se alguém fazer engenharia ou física, né? Que eu sei que todo mundo quer fazer física na vida, né? Vai aprender a calcular em outras partes, mas aqui a gente só aprende a calcular aqui no meio, tá bom? Então, para calcular o campo magnético da espira, é só usar essa formulazinha aqui, ó. O campo magnético, né, o P, vai ser igual a μ0, que é a permeabilidade magnética do vácuo. A maioria a gente vai usar no vácuo, tá? Não se preocupe com isso. Ou, se não for no vácuo, ele vai dar esse valor. O valor do I, que é a nossa corrente elétrica, que está passando por essa espira. 2 vezes o R, que o R é o raio dessa espira. Tá? Então, só isso aí para nós conseguirmos calcular o nosso campo magnético de uma espira. Para ficar mais simples, vou fazer aqui um exercício para vocês entenderem como faz essas contas, tá? E eu já vou falar um pouquinho sobre o somatório dos campos magnéticos nessa espira, ok? Então, vamos lá. Duas espiras circulares, 1 e 2, coplanares e concêntricas. Tá? Na próxima imagem eu vou mostrar o que é o coplanar e concêntrica. Possuem raios R1 e R2, que são percorridas por corrente I1 e I2, respectivamente, sendo R2 igual a 2R1, né? Ou seja, o raio da espira 2 é 2 vezes maior que o raio da espira 1, e I2 é igual a 3 e 1, ou seja, a corrente 1 é 3 vezes, a corrente 2 é 3 vezes a corrente 1. A razão entre os módulos dos campos magnéticos criados pela espira 2 e 1 no centro O, ou seja, no centro dessas espiras, que é B2 sobre B1, a direção e o sentido do campo magnético resultante no centro O das espiras são, respectivamente, então eu quero, né, a direção e o sentido que é desse campo magnético e essa razão aqui, ó, B2 sobre B1. Então é só calcular B2 e calcular B1 que a gente consegue resolver esse exercício. Coplanares e concêntricas. Coplanares quer dizer que elas estão no mesmo plano, tá? O que é o mesmo plano? Então aqui a minha tela aí que vocês estão vendo é um plano, então as duas estão nesse mesmo plano, tá? Uma para trás, uma para frente. Então, certinhas, uma no mesmo plano que a outra. E concêntrica significa que ambas têm o mesmo centro, ou seja, o centro de uma
é o centro da outra. Então, está uma mantendo a outra. Ok? Então, coplanar e concêntrica é só para dizer que o negócio está simples de calcular. Beleza? Então, vamos lá. Para nós calcular, aqui eu tenho o desenho, né? Então, aqui é a minha espira I1 e aqui a minha... Desculpa, de fora a minha espira I2 e aqui dentro a minha espira I1, tá? Uma corrente gira para um lado e a outra corrente gira para o outro lado. Ok? Para a gente calcular isso, a gente tem a nossa formulazinha. Campo magnético é igual a μ0 vezes I sobre 2 vezes R. Então, vamos lá. Então, eu vou calcular B1. Né? Tudo que é do B1 eu vou colocar μ0. Vou colocar 1. Então, μ0 vezes a corrente I1 sobre 2 vezes R1. E do B2 vou colocar I2 e R2. Ok? Então, tá aqui dos dois. Agora eu vou fazer Vou fazer a divisão já para cortar o que vai sobrar, tá? Então, B2 sobre B1, tá? Então, vamos cortar aqui o que tem igual. Então, estou aqui fazendo a divisão. Para a divisão é só multiplicar cruzado, né? Então, esse multiplica aqui embaixo e esse multiplica lá em cima, tá? Então, tá aqui como que eu estou fazendo a divisão. Os μ0, pode ver que vão cortar, os dois também vão cortar aqui. Então, vai ficar I2 vezes R1 e R2 vezes I1 só. Tá? Que está aqui. Agora, como facilitou, é só substituir. Né? Quanto vale I2? I2 vale 3 e 1. Então, no lugar do I2, vou colocar 3 e 1. Está aqui, ó, tá, pessoal? E o R2... Opa. R2 vale 2R1. Então, no lugar do R2, eu vou colocar 2R1, que está aqui embaixo, tá? Vezes I1. Agora, vou cortar os R1 e os I1 vai ficar o quê? 3 meios, que é 1,5. Então, a razão, né, de um campo com outro é 1,5. Beleza? Agora eu quero saber para onde que é a resultante desse campo aqui, tá? Para onde que aponta? A gente sabe que o campo magnético ali na espira vai ser perpendicular no centro dela, né? Vai ser perpendicular ao plano dessa espira. Então, ele vai estar entrando na minha tela ou saindo da tela. Como que eu sei se vai estar entrando ou saindo da tela, tá? Aqui por esse valor, né, como ele tem um valor 1,5, eu sei que quem estava em cima é maior. Então, meu B2 tem um valor maior do que B1. Então, o campo magnético vai ter, né, nesse caso, o sentido do campo magnético maior, que nesse caso é o B2. Então, basta eu vir aqui no meu solenoide e ver para onde que está apontando meu campo B2, tá? Então, botando ali, ó, meu dedo na direção da corrente elétrica, ele está apontando para fora. Então, né, o campo resultante possui o mesmo sentido que o campo 2, né, o 1 e o 2. Desculpa, o campo 2, o campo resultante tem o mesmo sentido que o campo B2, porque o campo B2 é maior, e ele, usando a regra da mão direita, ele está apontando para fora da página, ou seja, para fora do monitor aí de vocês, ok? Então, essa é a resolução desse exercício. Pode ver que é um exercício um pouquinho mais complicado, né? Mas é só para vocês conseguirem entender certinho como que a gente usa essas equações aí. Ok? Agora, a gente vai complicar ainda um pouquinho mais, ou seja, não complicar não, vamos facilitar, né? Porque a espira é só para a gente entender como que funciona o solenoide, tá? Que é um monte de espiras juntas, tá? Então, o campo magnético no solenoide é o composto pelo somatório dos campos magnéticos das diversas espiras que compõem esse solenoide. Então, o que é um solenoide? É um monte de espira, né? É um enrolado, né? Se todo mundo tem um caderno, né? Aquela corrente, aquela coisa que prende, né?
as folhas do caderno atrás, né, aquele arame, né, aquilo é um solenoide, né? Então imagine que aquilo fosse um fio e eu passar uma corrente elétrica naquele fio e vai formar um campo magnético, tá? Então o que que acontece? Como que é esse campo magnético aqui em torno desse solenoide, tá? Ele está desenhado aqui, ó, como eu falei para vocês, é o somatório de todos os campos magnéticos das diversas espiras. Então, se vocês observarem aqui, ó, cada espira vai querer fazer isso aqui, ó. Mas aqui no centro vai ser um somatório. Então, o campo magnético aqui no centro do solenoide, né, que eu estou passando o mouse aqui, ó, vocês podem ver que é praticamente linear, tá? Então, a gente vai aprender a calcular o campo magnético aqui no centro, que é bem mais simples, ok? Aqui nas bordas, vocês estão vendo, né, que aqui, ó, esse fio aqui, ó, o campo magnético está girando nesse sentido, né? E aqui está no sentido oposto. Então, quando chegar aqui, um vai cancelar o outro. Então, aqui por fora também vai ter só essas linhas, né, passando aqui por fora, ok? Então, o campo magnético de um solenoide é praticamente isso aqui, ó. Né? O campo magnético aqui é linear, né, ao solenoide, dentro do solenoide. Parece um fluxo aqui passando dentro desse solenoide, ok? Tudo bem? E como que a gente calcula esse campo magnético solenoide? Né? O solenoide agora ele tem um outro fator importante, que é o número de espiras, né, que a gente vai chamar de N. O que é esse número de espiras? É quantas espiras tem, tá? E o comprimento L. Então, aqui, ó, eu tenho um comprimento, vamos pegar só esse trecho aqui, ó, que eu demarquei aqui, ó. Esse comprimento L aqui, ó. Dentro desse comprimento L, eu tenho qual é o número de espiras que eu tenho, ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 espiras. Então, o meu N é 14 espiras. E o meu comprimento é L, esse comprimento aqui, tá? Então, é dessa maneira que a gente vai calcular o N e o L. Esse NL, eu botei aqui, ó, também às vezes pode vir como número de espiras por unidade de comprimento, ou densidade de espiras, tá? Que vai ser o Nzinho. Esse Nzinho nada mais é do que N sobre L, ou seja, o número de espiras dividido pelo comprimento. Tá? Então, também vocês, alguns exercícios vão trazer dessa maneira. Ou vai pedir a razão entre o número de espiras pelo comprimento. Essa razão é esse Nzinho aqui, ó, que é N sobre L, tá? Algumas fórmulas também vão vir, né? Essa fórmula aqui, ó, que é o campo magnético para o solenoide, μ0 vezes I vezes N sobre L. Algumas fórmulas também vão vir só como μ0 vezes I, N sobre L é o Nzinho. Então, algumas fórmulas vão vir como μ0 vezes I vezes Nzinho, tá? Todas essas fórmulas são iguais, ok? Então, essa é a formulazinha para calcular o campo magnético de um solenoide. E não esqueçam, como que é o campo magnético de um solenoide, ele vai ser perpendicular a vai ser paralelo a esse eixo central aqui do solenoide, tá? E para ver para onde ele aponta, é só usar a regra da mão direita, tá? Que vai funcionar perfeitamente aqui nesse solenoide, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho a corrente I. Aqui eu não desenhei nenhuma corrente elétrica aí. Mas aqui, ó, desse solenoide aqui, ó, se eu usar, ó, o campo magnético está apontando para aquela, a corrente desse solenoide aqui, na parte da frente do solenoide, está descendo. Então, se eu desenhasse aqui, ó, a minha corrente elétrica estaria descendo aqui, ó, tá? E na parte de trás, que está atrás da folha, essa corrente estaria subindo, ok? Então, é dessa maneira que a gente calcula o campo magnético de um solenoide. Opa, terminou aí. Então, por hoje era isso aí, né? A gente aprendeu a calcular o campo magnético de uma espira circular e o campo magnético de um solenoide, tá? Então, vou deixar a lista de exercícios para vocês, né, sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado da aula e façam lá os exercícios, né? Qualquer dúvida,
me mande. A dúvida é melhor mandar por WhatsApp, tá? Porque é mais rápido eu responder. Então, quem manda por WhatsApp, vê que eu já respondo na hora. E o bom mesmo é quando mandar a dúvida, já mandar qual é a questão, né? Tipo, para ter a foto da questão, porque às vezes eu posso não estar na frente do computador, então é só olhar ali no celular que eu já tenho a questão e eu posso ajudar prontamente vocês, tá? Beleza? Então, bons estudos aí. Esse assunto cai bastante em vestibular, então quem está querendo fazer vestibular no final do ano, Enem, é bom saber bastante esse assunto aqui, tá bom? Estou tentando dar todos os assuntos que caem mais no vestibular antes, para que vocês já estejam preparados no momento vestibular. Um grande abraço a todos e fiquem bem, meus queridos. Tá? Então, por hoje era só.